não sei se tu quer começar, já que toca mais teu coração vermelho aí. Eu acho que não é nenhuma questão disso, né? Eu acho que a gente tem que separar esse assunto em duas partes, eu acho. Primeiro, eu acho que eu não tenho a pretensão de dizer que o Felipe Massa deva ou não entrar na justiça. Eu acho que ele tem o pressuposto, ele se sente prejudicado. O Felipe, que é advogado, vai poder falar melhor do que eu. Ele se sente prejudicado, ele tem o direito de entrar, né? O que a gente pode discutir aqui é o resultado dessa ação. Você acha que tem que ter uma reversão do título de 2008 por conta dessa ação? Eu não acho, tá? Mas eu acho que esse caso ele causa uma sensação de que não teve uma punição adequada, pelo menos pelo que eu acho. A punição adequada, a gente já conversou várias vezes no grupo, para mim seria a desclassificação da Renault e de seus pilotos, pelo menos daquela corrida, né? E aí o que eu acho que motiva o Felipe Massa a entrar com a ação, né? Não é saber disso. Isso a gente sabe tem 14 anos, a gente descobriu no ano seguinte. É a forma como o Bernie Eccleston colocou, né? Que isso ficou meio escondido para que não alterasse o resultado do campeonato. Então, o que o Bernie temeu aí? Temeu que a Ferrari recorresse e anulasse a própria corrida? Na época, não sei. Eu acho que não tem precedente para anular a corrida. Eu acho que não existe esse precedente. Esse precedente existiria se a gente descobrisse que a FIA e a Fórmula 1 estavam diretamente envolvidas com essa manipulação da corrida. Aí a gente podia falar nesse precedente. Não é o caso. É uma equipe. Essa equipe não foi punida. Essa equipe tem o troféu dessa corrida na sua sede. Quando a gente vê estatísticas de vitória de Singapura, a Renault é vencedora de uma corrida em Singapura. Eu acho que é esse o absurdo. Então, assim, acho que o Felipe Massa tem o direito, acho que não vai haver reversão de título e nem deve haver. Mas eu acho que ainda poderia ter uma alteração de resultado dessa corrida, sim. Então, tentar ser bem sucinto aqui, porque eu falei um pouco já sobre isso semana passada. Não, direito a reclamar qualquer coisa se tem. Esse direito eu não tiro dele. Agora, o mérito da questão é o seguinte: para desclassificar o Alonso, que ganhou a corrida, tu tem que provar, tem que conseguir provar que ele fez parte da manipulação. Não concordo com esse argumento. A gente já conversou no grupo, eu não concordo. Vai ser punido por um crime que não tem prova contra ti. Mas quantos pilotos já foram desclassificados por não saberem de uma irregularidade no carro, entendeu? Isso é normal. Sim, mas vamos isso não vai dar certo em 7 minutos, hein? Não, eu já vou concluir. Vamos considerar que sim, hipoteticamente, sabemos que o Alonso fez parte. Aí, o que eu acho que é o justo nesse caso? Cara, a Renault é considerada excluída desse campeonato. Não valem as estatísticas, não vale nenhuma vitória, não vale nada. Agora, os pontos, eles não são mexidos. Porque além da Renault e da Ferrari, tinha mais, sei lá, 18 equipes correndo. Entendeu? Tu não pode mexer no campeonato de todo mundo. Então, os pontos que o Hamilton conquistou e o que o Massa conquistou são os mesmos. Sim. Então, o final da ação do Massa pode até ser a desclassificação da Renault, mas não tem como ele ser o campeão daquele ano, é isso que eu digo. Não. Felipe. Eu concordo. Até porque, rapidinho, a retirada do Alonso, da vitória do Alonso, faria o Hamilton ter uma vantagem maior ao final do campeonato. Então, seria um efeito... Bom, eu vou falar mais pelo lado jurídico do que pelo esportivo. Eu concordo com os dois, acho que é essencial que eu acredito que o Alonso poderia realmente perder essa corrida, sim. O Alonso sim, porque o Alonso faz parte da equipe, a equipe tem que ser punida. Tá? Mas tu não pode acabar punindo os outros de boa fé que estavam na situação, que é as outras equipes. As outras equipes não sabiam, não faziam noção nenhuma, então tu não pode prejudicar os que estão de boa fé. Tu pode tirar quem está de má fé, prejudicar quem está de má fé. E uma má fé foi a Renault. Quanto ao Felipe entrar na justiça, eu acho perfeito, porque ele se sente... um dos princípios para tu entrar na justiça é tu ter
se sentir prejudicado e ter a possibilidade de entrar. Tem a possibilidade porque não ficou não ficou claro e as palavras do Bernie Eccleston ainda ajudaram muito essa possibilidade. Pô, não saiu antes para não ter problema no campeonato. Pô, então quer dizer que tu escondeu aquilo para que não... Escondeu uma irregularidade para que não tivesse problema na tua gestão. Então tem erro, tem vício na situação. Agora, tu não pode prejudicar quem está de boa fé. Então tu não pode tirar o título do Hamilton, porque o Hamilton não tem nada que ver. O Hamilton estava ali, ganhou, ele fez a parte dele na corrida, o Felipe fez a parte dele, só que uma equipe foi de má fé. O que não poderia acontecer é o que o Matheus fala, nas estatísticas tu tem uma vitória da Renault e uma vitória do Fernando Alonso em Singapura. Isso não pode acontecer. Mesmo que o Alonso esteja em boa fé, mas ele faz parte da equipe que fez a má fé para ele ganhar. Para ele ganhar. No caso, é uma situação extremamente complicada, é uma situação extremamente injusta com o Felipe. Então eu acredito que a possibilidade e a liberdade para ele entrar na justiça, ok, mas a possibilidade dele ganhar o título, na minha visão, não é boa, porque o Felipe não pode prejudicar quem estava de boa fé, que era o Lewis Hamilton. Concordo. Acho que para ter qualquer tipo de coisa nesse sentido, né, teria que se provar um envolvimento da própria McLaren, do Hamilton, se fosse o Kovalainen batendo, de repente, né, o Kovalainen, que era o companheiro do Hamilton, batendo de propósito para o Hamilton ganhar a corrida, era outra história, mas não é o caso. Não é o caso. Então é outra história, né? No fim, Luciano, teve várias eu tô querendo te ajudar. Né? Isso daria uma vitória para o Williams com o Rosberg. Ele foi segundo, né? É verdade. Pois é, tô querendo já teve equipes na história que foram desclassificadas do campeonato inteiro, né? Por exemplo, a McLaren lá, quando roubou os planos da Ferrari no Xerox lá, foi desclassificada do campeonato todo. Teve a Tyrrell também, lá nos anos 80. Enfim, isso acontece, né? Agora, o título não tem como ir para o Massa, entendeu? É isso que eu falo, não tem. Não, também. Até porque o que aconteceu em Singapura é um dos fatores da perda do título. É um dos. A gente não sabe se a mangueira ia ficar ali engatada mesmo, se a parada fosse num momento normal, a gente não sabe. Então é um dos fatores, não dá para a gente colocar todo o peso ali. Tem outros fatores. Se não cai uma garoa em Interlagos também, ele podia ter sido campeão. Sim. E aí vamos entrar no si, né, gurizada? Vamos entrar num si bonito, porque é a mesma coisa que discutir o título do Flamengo em cima do Inter. Se não tivesse sido expulso, mas se o Inter tivesse ganho do Sport em Recife, é muito si, é muita coisa. Então, cara, acredito que a gente tem que passar um pano e seguir, porque a Fórmula 1 tá aí e a gente tem que seguir o baile. O Felipe fez um ano espetacular, o Hamilton também conseguiu o primeiro título dele e faz parte. O que eu não gosto de ver nem de ler é quando outros pilotos dizem, então, já que o Felipe vai entrar para anular, tem que anular o título do Schumacher lá atrás, que bate no Damon Hill, por exemplo. Eu acho que é o Damon Hill, né? Poderia? Não, porque é uma batida de corrida. Não, mas aí é que tá. O Schumacher perdeu um título em uma batida muito semelhante. Batida de corrida. Foi com o... Puxa, era o Montoya ou o Villeneuve? Com o Villeneuve. E ali naquele ano, Felipe, era a última corrida do ano, a decisão. O Schumacher fez a mesma coisa que ele fez com o Damon Hill, jogou o carro para cima do Villeneuve. Só que o que aconteceu? Olha a comodidade da FIA, tá? Como nessa vez o Schumacher bate e o Schumacher fica fora da corrida e o Villeneuve não fica, o Villeneuve vai lá e ganha a corrida e é campeão, o Schumacher fica de vice, né? Se tu entrar nas estatísticas hoje, ele não tem esse vice. Ele foi desclassificado de todo o campeonato. Perdeu todos os pontos. E aí fica aquela pergunta. Se tivesse sido o contrário,
o Schumacher tivesse ficado na pista e tivesse sido campeão, e o Montoya que sai e fica de vice, com a mesma coisa, a culpa sendo do Schumacher, será que teriam desclassificado o campeão? Foi mais fácil desclassificar porque era o vice? Essa é a questão. Provavelmente Sempre sim, e também era uma regra nova, porque em 6 anos você tinha 3 campeonatos decididos em batidas, né? Então, Também é ali verdade. passava a existir, acho que depois de 94, a partir de 95, e esse campeonato é em 97, uma diretriz mais dura em relação a esses acidentes que podiam decidir campeonato. Tanto é que, se a gente pensar em Verstappen e Hamilton, o Verstappen, na última corrida, pelo menos, ele não fez menção de bater com o Hamilton, um resultado que o favoreceria. Ele foi muito mais duro em outras disputas durante o campeonato, porque essa regra hoje ela é mais dura, imagino eu. E aí acho que, como benefício, eu vou ter que dar o último comentário agora mesmo. A ação do Felipe Massa pode gerar algo nesse sentido da gente ter uma punição mais dura e mais clara de quando uma equipe fizer algo parecido com o que a Renault fez, que a gente espera que não aconteça nunca mais. Mas caso aconteça, a gente não pode estar 15 anos depois discutindo e a equipe com um troféu na sua sede. Eu acho que isso não pode acontecer.